Nessa videoaula, iremos comentar sobre a biosfera, em específico os grandes biomas do mundo. Um bioma pode ser definido como um conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais, como o clima, o relevo e as características geológicas, parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. Hoje em dia é muito comum vermos em livros e materiais didáticos a adoção do conceito de bioma como sendo um sinônimo de ecossistema. Mas, diferentemente do ecossistema, que leva em consideração as interações entre os seus elementos, a classificação de bioma engloba essencialmente as características de vegetação, da fauna e do ambiente em que estão inseridos. Agora que já relembramos o conceito de bioma, podemos começar a conversar sobre os grandes biomas do mundo. Podemos começar destacando que a distribuição dos biomas terrestres e seus tipos de vegetação e fauna estão estreitamente ligados ao clima. A diferença de condições de temperatura, de chuva e incidência solar nas várias regiões do planeta facilitam ou impedem a existência de qualquer tipo de vida. Assim, a cada tipo climático corresponde um bioma, caracterizado por determinada cobertura vegetal. Biomas das regiões temperadas e frias. A tundra, a taiga, a floresta temperada, as pradarias, as estepes e a paisagem mediterrânea são biomas das regiões temperadas e frias. Tundra. A tundra é um bioma localizado em áreas de alta latitude, no extremo norte do planeta, em regiões como o Canadá e a Rússia. A vegetação da tundra é marcada pela presença de espécies vegetais de pequeno porte, como musgos e líquens. O tipo de solo da tundra é o permafrost, definido por ter uma camada congelada por um período de tempo superior a um ano. As temperaturas médias ficam em torno de 0 graus, com máximas que raramente ultrapassam os 10 graus Celsius. A maioria dos animais, sobretudo aves e mamíferos, apenas utilizam a tundra no curto verão, migrando para regiões mais quentes no inverno. Os animais que ali vivem permanentemente, como ursos polares e lobos árticos, desenvolveram as suas próprias adaptações para resistir aos longos e frios meses de inverno, como um pelo espesso, camadas de gordura sob a pele e a hibernação. A vegetação predominante é composta de líquens, musgos, ervas e arbustos baixos, devido às condições climáticas que as impedem de crescer. As plantas com raízes longas não podem se desenvolver, pois o subsolo permanece gelado. O outro tipo de tundra, tundra alpina, encontra-se em vários países e situa-se no topo das altas montanhas. É muito fria e ventosa e não tem árvores. Ao contrário da tundra ártica, o solo apresenta uma boa drenagem e não apresenta permafrost. Apresenta ervas, arbustos e musgos. Encontram-se animais como as cabras da montanha, alces, marmotas, que são pequenos roedores, insetos como gafanhotos, borboletas e escaravelhos. Taiga, também chamada floresta boreal, porque ocorre apenas no hemisfério norte, entre as latitudes de 50 graus norte e 60 graus norte. Nessa região, a incidência dos raios solares é um pouco menos inclinada do que na região da tundra. Esse é um bioma típico de áreas de clima temperado continental, com invernos muito rigorosos, queda de neve e verões quentes. Nas áreas de taiga, os solos de modo geral são pouco férteis e congelam no inverno. A floresta temperada recobria áreas que hoje são as mais povoadas da superfície terrestre: Europa, China, Japão e leste da América do Norte. No hemisfério sul pode ser encontrada na Austrália, na Nova Zelândia, na Argentina e no Chile. É uma vegetação típica de um clima temperado oceânico. Recebe os raios solares com uma inclinação bem menor do que nas regiões frias. Portanto, nas áreas de ocorrência dessa floresta, as temperaturas são mais altas. As estações do ano são bem definidas. O inverno é frio, com queda de neve, e o verão é quente e chuvoso. É uma floresta decídua. Perde suas folhas no inverno. No outono, as folhas mudam de cor, assumindo um tom avermelhado. Esse é o bioma mais devastado do mundo. Seus solos férteis foram muito aproveitados para a agricultura, e a água é seu principal agente erosivo. O aproveitamento da madeira como fonte de energia e a urbanização também contribuíram para a quase extinção dessa formação vegetal.
O maior número de espécies dessa floresta está na América do Norte. As florestas temperadas não são tão iguais. Podem ser encontradas espécies perenes entre as decíduas, bem como flores e tapetes de musgos de cogumelos. Suas principais espécies são o abeto, a faia e o carvalho. As pradarias ou relvados indicam um tipo de vegetação herbácea fechada, semelhante aos estepes, ou seja, coberta de vegetação rasteira. Em vastas planícies desprovidas de árvores e arbustos, geralmente formada próxima aos desertos. A diferença essencial entre as pradarias e os estepes é determinada pelo clima, ou seja, as pradarias ocorrem em climas mais úmidos, enquanto os estepes em clima mais seco. No Brasil, a pradaria é conhecida como pampa, sendo muito utilizada como campos de pastagens para a criação de gado. Além disso, é utilizado como área de plantações, uma vez que apresenta solos férteis com a presença de humus. No mundo, é comum encontrar esse tipo de vegetação na América do Sul, América do Norte, Europa e na Ásia. As pradarias geralmente ocorrem em locais de clima temperados, com verões e primaveras chuvosos e inverno e outono. No entanto, há dois tipos básicos de pradarias: pradarias tropicais e pradarias temperadas. As estepes são um bioma ou formação vegetal extremamente seca e pouco fria, apresentando uma vegetação rasteira formada geralmente por gramíneas, que em conjunto formam uma espécie de tapete vegetal. Esse bioma geralmente é encontrado nas proximidades dos desertos das regiões temperadas e subtropicais. Nessa área há uma carência na quantidade de chuvas, com uma quantia correspondente ao dobro de precipitações desérticas. Elas se constituem perto de cadeias montanhosas e com mínima influência marítima, sendo localizadas geralmente nos Estados Unidos, Rússia, Mongólia e China. Em situações de alta latitude, ocorre queda de uma grande abundância de neve e aumento parcial na quantidade de chuvas. As estepes são semelhantes às pradárias, não podendo ser citadas como idênticas por apresentarem menor quantidade de deserto. A vegetação floresta mediterrânea é um bioma e tipo de vegetação característico da região e dos entornos do mar Mediterrâneo. Ela também se localiza em outras partes do globo, como o sul e o oeste da África e da Austrália. Esse bioma também pode ocorrer em países da América, como Estados Unidos, mais precisamente na região da Califórnia, e no Chile. Por ela ser encontrada em uma região temperada do mundo, o clima dessa vegetação faz com que ocorram duas estações bem definidas, que são o verão quente e seco e os invernos frios e úmidos. Quanto à vegetação, essa região apresenta grande biodiversidade, sendo apropriada para períodos extensos de seca. Ela é composta por arbustos com caules lenhosos e folhas resistentes. Bioma das regiões tropicais de montanhas e de desertos. A área de ocorrência dos biomas tropicais é delimitada pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio, e a linha do Equador a atravessa. É uma região dominada por massas de ar quente e, em geral, úmido, tropicais e equatoriais, com temperatura média do mês mais frio igual ou superior a 18 graus. A biodiversidade é uma característica das regiões tropicais, que é marcada por dois grandes biomas, as florestas fluviais tropicais e as savanas. As florestas fluviais tropicais são biomas que ocupam uma extensa área na faixa tropical de diferentes continentes. São caracterizadas por serem heterogêneas com árvores latifoliadas e espécies vegetais higrofilas. Essas florestas possuem árvores sempre verdes que não perdem as folhas ao longo do ano. As florestas fluviais tropicais apresentam uma estrutura em camadas, chamadas de estratos. Diversas espécies de plantas, animais e micro-organismos são encontradas nesse bioma, resultando em uma grande biodiversidade. A ocorrência de chuvas e a distribuição afeta as características das florestas fluviais tropicais. Nas áreas próximas do Equador, as florestas são mais densas, com diferentes alturas de árvores, presença de cipós nos troncos e galhos. Exemplo dessas florestas são as florestas amazônicas, a floresta do Congo na África e da Indonésia na Ásia, que são conhecidas como florestas equatoriais.
As savanas correspondem a um tipo de cobertura vegetal, formada predominantemente por vegetação rasteira, onde se destacam as gramíneas, ervas, arbustos e árvores esparsas. As savanas são biomas geralmente planos, encontrados em quase todo o planeta, no continente africano, americano e da Oceania. Seu clima e solo. O clima predominante nas savanas é o tropical, com 2 estações, uma seca e uma úmida, situadas na zona intertropical do planeta, o qual recebe forte incidência solar durante todo o ano, com temperatura média anual entre 22 a 24 graus. Em alguns locais pode atingir os 40. Fauna e flora. Um dos biomas mais ricos do planeta, as savanas apresentam diversas espécies vegetais e animais. A fauna, além de inúmeros insetos, aves, roedores e répteis, as savanas possuem uma fauna bem diversificada como elefante, anta, tamanduá, arirânia, capivara, lobo-guará, girafa, leão, javali, lebre e entre outros. A sua flora, constituída em grande parte da grama, capim e ervas, merecem destaque as árvores que surgem na vegetação, a acácia, baobá, árvores garrafas e eucalipto. Bom, agora que vocês já ouviram falar, já conhecem tudo sobre os biomas mundiais, a gente precisa falar de um assunto muito importante. Os biomas mundiais são importantes para a manutenção da vida na Terra, pois fornecem recursos naturais e serviços ecossistêmicos essenciais para os seres vivos. No entanto, muitos biomas estão sendo ameaçados pela atividade humana, o que destaca a necessidade de ações de conservação e sustentabilidade para proteger essas áreas e garantir um futuro sustentável para o nosso planeta.